Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um objeto que, olha, à primeira vista parece bem simples, mas que na verdade guarda os segredos de uma das fraternidades mais antigas e, vamos combinar, misteriosas do mundo. É isso mesmo, estamos falando do avental maçônico. E olha só que declaração forte. Essa é a afirmação central que a maçonaria faz sobre o seu avental. É uma declaração incrivelmente ousada, né? E é justamente essa ideia que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, fica a pergunta, né? Um simples avental ser mais honroso que as ordens de cavalaria mais famosas do planeta? Como é que pode? Como que um pedaço de pele de cordeiro pode chegar a um patamar tão alto? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente conseguir entender a dimensão dessa afirmação, primeiro a gente precisa de um pouco de contexto, né? Vamos dar uma olhada na concorrência, por assim dizer. Olha só do que estamos falando. A águia romana, por exemplo, não era só um desenho, era a personificação do poder, da força de todo o Império Romano. Já a Ordem da Jarreteira, criada lá no século XIV, até hoje é a maior honraria de cavalaria do Reino Unido e os membros são escolhidos a dedo pela monarquia. E tem também a Ordem do Tozão de Ouro, que é tipo a versão continental disso, uma ordem de superelite com séculos e séculos de história. E aí vem a maçonaria e diz que seu avental de pele de cordeiro supera tudo isso em honra. É muita coisa. Ok, então vamos pegar a primeira parte daquela frase, a de que o avental é mais antigo. E a história por trás disso é, sinceramente, fascinante. O que é muito legal aqui é a cronologia. Dá uma olhada. Milênios antes de Cristo já se via o uso de aventais em rituais shintoístas lá no Japão. Depois, os druidas celtas, por volta de 75 a.C., também usavam. Ambos vêm bem antes da águia romana e mais de 1.400 anos antes daquelas famosas ordens de cavalaria da Europa. Então, dizer que é mais antigo não é só uma opinião, né? A linha do tempo deixa bem claro que é um fato histórico. E a lista, olha, só aumenta. Nos antigos mistérios persas de Mitra, os iniciados recebiam aventais como parte da jornada deles. O éfode judaico, aquela veste sagrada, super decorada que o sumo sacerdote usava no Templo de Jerusalém, na essência era um tipo de avental. E se a gente for para a Bíblia, profetas como Elias e João Batista usavam cintos de couro, que tinham uma função bem parecida, de marcar a vocação deles. A história é muito clara aqui. O avental sempre foi uma peça de distinção, de propósito. Certo, a parte da antiguidade a gente já estabeleceu. Mas e o que faz o avental ser tão honroso? Bom, a resposta para isso está na sua riquíssima tapeçaria de simbolismo. A base de tudo, o ponto de partida, é o avental do iniciado, feito de pele de cordeiro branca. E essa escolha de material não é por acaso, de jeito nenhum. A pele de cordeiro, por si só, já é o símbolo fundamental, o emblema da pureza, da inocência. É um ideal que se espera que o maçom carregue pela vida inteira. E conforme o maçom avança nos graus, o avental evolui junto, vai ganhando novos símbolos. Este aqui, por exemplo, é o avental de um mestre maçom. Cada detalhezinho nele conta um pedaço da história e da filosofia da ordem. Vamos decodificar esses símbolos juntos? A primeira coisa que salta aos olhos é essa borda azul, né? Azul celeste. E essa cor não está aí só para decorar. Ela simboliza amizade e benevolência, mas, mais importante, ela faz uma referência direta ao rei Salomão, uma figura centralíssima na mitologia maçônica, e aquele esplendor real que ele teria dado ao ofício. E aqui o simbolismo fica ainda mais denso, em camadas. Aquela aba triangular apontando para cima, ela tem um significado duplo. Representa o divino, mas também o conhecimento da geometria, mais especificamente o 47º problema de Euclides, o famoso Teorema de Pitágoras, que é a base da construção. As 3 rosetas, elas simbolizam os 3 graus da maçonaria e também os 3 líderes lendários do templo. E as 2 fitas que ficam penduradas servem como um lembrete constante da passagem do maçom entre os 2 grandes pilares do Templo de Salomão. E tem um número que aparece de novo e de novo, de forma super intencional, o 7. Se você somar os 4 cantos do avental com as 3 rosetas, dá 7. As borlas de prata que ficam penduradas geralmente têm 7 correntes cada uma. Em um monte de tradições antigas, o 7 é o número sagrado, o número completo, que representa a perfeição. E a maçonaria, claro, traz todo esse simbolismo para sua veste mais importante. E o mais interessante é que esse simbolismo todo evolui. Dá uma olhada nessa comparação. Na esquerda, o avental do mestre maçom, com as rosetas. Na direita, o de um past master, ou seja, alguém que já presidiu uma loja. Percebe a diferença? As rosetas saem e entram esses níveis, que são símbolos da liderança e da retidão que essa pessoa demonstrou.
Bom, até agora a gente viu a história, o simbolismo universal. Mas para um maçom, individualmente, o avental tem um significado pessoal que é ainda mais profundo. Para a pessoa que usa, o avental não é só um adereço de ritual. Ele funciona como um lembrete constante, sabe? É a manifestação física de um juramento interno de viver segundo os princípios da fraternidade. É o primeiro presente que se recebe ali dentro e uma posse valiosa que acompanha cada passo da jornada maçônica. E aqui a gente chega ao papel final e talvez o mais comovente do avental. Ele é o primeiro presente que o maçom recebe e o último emblema que o acompanha. A tradição diz que no fim da vida, a pessoa é enterrada com seu avental, um símbolo da sua identidade, da sua jornada, que o protege simbolicamente até mesmo na morte. E tudo isso deixa a gente com um pensamento final. O avental maçônico é um grande lembrete de como objetos que parecem simples podem ter camadas e mais camadas de história, de significado, de identidade. Isso faz a gente se perguntar, que outros símbolos do nosso dia a dia carregam um peso, uma profundidade que talvez a gente nem perceba? Fica aí a reflexão.